de semana na presença de Deus. E nós vamos começar esse domingo, de chuva, domingo que algumas pessoas estão preferindo até ficar na cama, hoje. Mas nós vamos começar lendo Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes 12. Nós vamos ler aqui versículos de 1 até o 8. Eclesiastes 12, de 1 a 8. Vamos nos colocar de pé para esta leitura da palavra de Deus. Esse livro que é o caminho da sabedoria. Está escrito assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz as aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rondeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém. Que nós sempre nos lembremos de que um dia nós vamos comparecer perante Deus e teremos que prestar contas. Por isso a importância de que nós sempre estejamos em comunhão com Deus. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós queremos pedir, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia e a manifestação da tua presença esteja nesse local. Ó Deus, nós te louvamos por mais uma semana que o Senhor nos presenteia, mais um primeiro dia que nós temos o privilégio de estar aqui na tua casa, antes de iniciarmos nossos trabalhos amanhã, nossos afazeres. Mas, Senhor, estamos aqui diante da tua presença, agradecendo pelas bênçãos, agradecendo, Senhor, pelo vigor, agradecendo pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui nesta manhã, nas suas necessidades, e fica com cada uma. Nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar o hino de número 124. 124 do HCC. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar, meu sangue sim verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti, sofri desprezo e dor, eu tudo fiz aqui pra ser teu salvador.
uma vez ao nosso Deus. Senhor, te agradecemos porque podemos cantar esse hino nos lembrando de que Jesus morreu por nós. Ó Pai, que o nosso amor também possa ser, de alguma forma, o resultado, Senhor, dos laços do teu amor. Ó Pai, que nós estejamos constrangidos pelo que o Senhor fez por nós e possamos perceber que podemos fazer mais, que podemos fazer melhor. Porque, Senhor, o mundo espera por Ti. O mundo não sabe que precisa de Ti, mas nós temos a solução, Pai. Ó Deus, fica com a Tua igreja, fica com a pregação do Evangelho, para que, de alguma forma, Senhor, nós sejamos impelidos a fazer a Tua vontade e pregar o Evangelho a toda criatura. Ó Deus, fala conosco nesse momento de meditação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 12, versículo 12 até o 19. João, capítulo 12, de 12 até o 19. Está escrito assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando Jesus foi glorificado, estando eles se lembraram de que dessas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Podem sentar-se. Irmãos, nós temos diante de nós uma situação, na Bíblia muito interessante aqui em João capítulo 12. Você que acompanha, assim, você que já leu, o Evangelho de João, sabe que no capítulo 11 a Bíblia fala sobre a ressurreição de um homem chamado Lázaro. Esse moço tinha 2 irmãs e ele faleceu. É uma história muito comovente, muito bonita. É uma história também onde você, ao lê-la, tem muitos detalhes que não devem passar desapercebidos. Então você, ao ler o capítulo 11 de João, você deve ler com bastante atenção. Mas aqui nós temos a sequência desse acontecimento, uma outra situação. As pessoas que não gostavam de Jesus queriam matar a Lázaro, que tinha sido ressuscitado por Jesus, que era a prova viva de que Jesus o havia ressuscitado. Porque ao matá-lo, provavelmente iam dizer: nós não temos nenhum crime, uma vez que ele já morreu. Então as pessoas estavam querendo, na verdade, acabar com a prova de que esse homem tinha ressuscitado. E aqui no texto lido, nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém. Agora, o interessante nesse aspecto é que Jesus, ele entra montado num jumentinho. E como as pessoas imaginavam que Jesus viesse ser um rei político, e fosse constituir um exército para destronar aqueles que estavam, vamos dizer assim, de modo incorreto no trono, que não eram legítimos,
Então Jesus deveria, por toda a razão, entrar num cavalo com um exército e dando palavras de ordem, dizendo: abaixo o governo, vamos destruir aqui, vamos estabelecer o meu reino, né? E aí o povo imediatamente pegaria armas e faria o que Jesus queria. Mas Jesus entra sobre um jumentinho, e observe que não é nem um jumento adulto, é um filhote de jumento, é um jumentinho. Provavelmente os pés de Jesus raspavam no chão enquanto esse jumentinho andava. As pessoas que viram essa cena devem ter achado uma coisa engraçada, no mínimo, e os inimigos de Jesus que já queriam matar Lázaro provavelmente disseram assim: a gente acha que não precisa matar ninguém não, porque esse Jesus aí, ele não vai muito longe não. Ele, em vez de pegar um cavalo, colocar uma capa vermelha e sair entrando em Jerusalém, ele escolhe um jumentinho, né, que, assim, para não dizer que não está a pé, foi a melhor coisa que o Filho de Deus poderia arrumar. E aqui nós temos uma lição interessante. Qual é a lição? A lição é que Jesus sempre nos mostra o caminho da humildade. Observem, nós há pouco tempo atrás estivemos estudando e lendo e pregando sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. Jesus, ele nasceu numa das menores cidades, se não a menor cidade de Israel. Ele nasceu numa família que não teve condições de colocá-lo num quarto ou num lugar para ele nascer. Teve que nascer numa estrebaria, um lugar de cuidado de animais. E o bercinho dele, o primeiro bercinho de Jesus, foi uma manjedoura, que a gente hoje chama de coxo. Se você estiver andando na estrada, você vai ver um pasto. Hoje as pessoas pegam um galão de produtos químicos azul, cortam na metade, colocam 2 madeiras, uma de cada lado, pregam aquilo no chão, né? Colocam as madeiras e ali fica um lugar para colocar sal para o gado comer. Então não é um lugar muito limpo. E foi esse lugar que Jesus teve como seu primeiro bercinho. Jesus sempre foi humilde. Nós, não sei porquê, nós, não os irmãos, nós aqui, mas nós como cristãos, não sei da onde tiramos a ideia de que nós temos que ter orgulho do que somos. Que nós temos que humilhar os outros, mostrar as coisas que nós somos melhores que os outros, por algum motivo de falta de autoafirmação. Nós não precisamos fazer isso. O nosso mestre era o mestre da humildade, era o mestre da simplicidade. E ele escolheu um jumentinho para entrar na capital de Israel. Qual é a nossa escolha? Como nós temos escolhido as coisas? Como nós temos agido de forma a mostrar que somos seguidores de Jesus? E outra coisa, no cristianismo, ninguém deveria ser melhor do que ninguém. Todos deveriam considerar uns superiores aos outros. Mas, interessantemente, eu não sei ainda de que vertente do cristianismo vem isso, as pessoas, elas têm procurado mostrar que são melhores. Eu tenho, assim, muita alegria no meu coração, às vezes quando alguém me pergunta alguma coisa e eu não sei a resposta. Eu fico feliz. Eu fico feliz de saber, eu não sei, vou ter que estudar, vou ter que olhar isso. Por quê? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Porque todos nós somos humanos, todos nós carecemos da glória de Deus. E quando Jesus entra aqui, as pessoas começam a gritar, Hosana. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 118, 25 e 26, por favor. Salmo de número 118, 25 e 26. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha aí na sua. Está escrito assim: Ó, salva-nos, Senhor,
nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Esse texto, né, essa saudação, pertencia a esse salmo, mas não está lá no original. Agora, é interessante que é uma expressão que não tem tradução. É uma expressão que não tem, assim, uma explicação. É uma palavra de dignidade, de louvor, né? Algumas palavras nós preservamos sem tradução. Uma das palavras que é difícil traduzir é a palavra aleluia. A palavra aleluia é quase uma palavra do céu. Por quê? Porque não tem tradução em nenhuma língua. A palavra amém já é possível dizer alguma coisa, que assim seja, eu concordo. Mas as palavras hosana, aleluia, são palavras de difícil explicação. Você sabe o que significa, mas, por exemplo, a palavra aleluia, em qualquer lugar do mundo que você for, você pode falar aleluia, a pessoa vai saber que você está falando aleluia, né? Muito bem. E eu gostaria então de, assim, dizer que essa palavra, alguém pode perguntar, o que significa isso? Né? Então é uma palavra de exaltação. Muito bem. Aqui você vê que o povo estava feliz porque alguém estava vindo em nome de Deus. Meus irmãos, é interessante que Jesus vem em nome de Deus para o povo, e os líderes religiosos estavam querendo matar Lázaro, estavam desprezando a Jesus. Por isso, o que eu quero dizer? Eu gostaria que você sempre se lembrasse que o nosso firme fundamento é a palavra de Deus. Não importa se alguém venha desprezar você no seu trabalho, em algum lugar. Não importa se alguma liderança religiosa venha tentar tirar a beleza da palavra de Deus, tirar o brilho desse texto. Se você tem que amar alguma coisa, ame a palavra de Deus. Isso é o maior tesouro que nós podemos ter. Se você tiver uma barra de ouro desse tamanho e uma Bíblia, prefira a Bíblia. A Bíblia vale mais, porque é a palavra de Deus. Jesus estava lá e as pessoas do povo tentando adorá-lo, tentando aclamá-lo rei, e os líderes religiosos que tinham acesso à palavra de Deus, que estudaram, que decoraram a palavra de Deus, não eram capazes de enxergar a palavra viva de Deus diante deles, que era Jesus. Nós precisamos orar, meus irmãos, por sensibilidade. Eu fico muito preocupado quando nós banalizamos o sagrado, banalizamos a Bíblia. Nós já não temos mais prazer de ler a palavra de Deus, prazer de estar na casa de Deus. Nós fazemos isso por obrigação, fazemos isso porque os outros vão pensar, o que vão pensar? Eu tenho que vir na igreja porque alguém mandou. Eu tenho que ler a Bíblia porque se eu não ler a Bíblia, alguém vai saber que eu não li. Não é nada disso. Você precisa ler a Bíblia porque você sente prazer em ler a palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, eu choro. Eu choro de emoção, primeiro porque eu tenho o privilégio de ler a palavra de Deus. Segundo, pelo que está escrito nela. Você não pode ser obrigado a vir à casa de Deus. Você tem que vir com prazer, vir com alegria. Diz assim, vale a pena, eu tenho um tesouro na minha mão. Eu tenho sabedoria pura aqui. Eu tenho uma coisa que o mundo não tem. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É aqui que é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Esse livro todo conta a história não de homens, conta a história de Jesus. Esse livro fala sobre Jesus. O assunto, o personagem principal
é Jesus Cristo. É sobre Ele que nós estudamos. Não é sobre nós. Apesar desse livro falar da salvação, esse livro é um livro para Jesus e por Jesus, e conta a história de Jesus, que é o nosso Salvador. O foco da Bíblia é Jesus. Se você ler alguma coisa na Bíblia e não puder encontrar Jesus, leia outra vez. Ore e diga: Senhor, aonde está Jesus aqui? Ah, mas como no Velho Testamento? Sim. Em todo o Velho Testamento, a Bíblia está apontando para Jesus. Ah, mas e depois dos Evangelhos? A Bíblia está apontando para Jesus. Se você perder essa bússola, esse norte, essa direção da Bíblia que é Jesus, você perdeu a direção. Você não consegue compreender as Escrituras corretamente sem ter essa bússola que é Jesus Cristo. Algumas pessoas têm se desviado da verdade porque perdem o foco em Jesus. O povo estava olhando para Jesus, mas olhava para Jesus de uma maneira com falta de conhecimento, com alegria, mas não com profundidade. Então, a primeira coisa que nós devemos ter motivo de vir à igreja, de ter uma vida cristã, é porque Deus nos ama e nós amamos a Deus. Mas isso ainda não é o suficiente. Porque apesar de nós amarmos a Deus, nós podemos ser enganados por pessoas que não estão deixando que nós coloquemos as coisas na direção correta. A segunda coisa que nós precisamos é conhecer profundamente a palavra de Deus. Nós precisamos compreender o que estamos lendo, porque esse povo que agora está adorando a Deus, posteriormente vai pedir para crucificá-lo. E na igreja nós precisamos amar sim a Jesus em primeiro lugar, mas também estudar a palavra de Deus. Por isso a importância da escola bíblica dominical, que hoje em muitas igrejas tem sido fechada. Ah, não precisa ir domingo de manhã na igreja não, fica em casa dormindo, vem só à noite que está bom demais. Por que vai perder tempo indo na igreja? Mas acontece que nós precisamos aprender e estudar. E outra coisa, nós precisamos aprender a fazer as perguntas que nós temos no nosso coração. Não precisa ter vergonha na hora da aula de perguntar. O professor está aí para ajudar. Se ele não souber, ele vai com muito prazer procurar a resposta. Porque a alegria do professor é que o aluno participe. O aluno tem ele estudou a lição em casa, por isso que a gente tem a revista, estudou a lição em casa, e aí ele tem alguma dúvida, alguma coisa, vai questionar. E ninguém é obrigado a saber tudo. O professor é um facilitador, mas se ele tiver que ver alguma coisa, não tem problema nenhum. Não existe nada de humilhante nisso. Mas é importante você ter as perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Eu não estou compreendendo a conexão disso. Por quê? Porque aí você não é enganado. Você não é levado por qualquer vento de doutrina, que nem fala a própria Bíblia. Hoje nós estamos num tempo muito difícil. Nós estamos num tempo onde as pessoas já estabeleceram as suas regras. E se você quiser pensar um pouquinho fora do que as pessoas querem, aí você vamos dizer assim, você não pode pensar, você não pode fazer pergunta. Aqui a coisa é assim, não sei o quê. Não. Na Igreja Batista você tem um privilégio. Você não vai encontrar um lugar onde se estude tanto a palavra de Deus como na Igreja Batista. Não vai encontrar. Porque na Igreja Batista nós não temos medo de abrir qualquer página da palavra de Deus e discutir sobre ele. E aprendermos juntos. Isso é um privilégio. Não é tão fácil estudar a palavra de Deus como, por exemplo, cantar um hino de louvor. É mais fácil cantar um hino, mas estudar a palavra. Agora, a terceira coisa, primeiro o amor, segundo profundidade, porque os líderes não estavam vendo Jesus, e terceira coisa,
Não adianta dizer que ama a Deus e dizer que conhece profundamente a palavra de Deus, se não há prática da palavra de Deus. E aí é que a maioria das pessoas é pega de surpresa. Eu tenho a infelicidade de conhecer pessoas que eram muito participativas na classe da escola bíblica, que eu fui professor por muitos anos, alunos brilhantes, com perguntas brilhantes, mas infelizmente era só fachada. Infelizmente, a vida cristã íntima com Deus não condizia com a fachada que se parecia aquela pessoa, vamos dizer assim, do conhecimento da palavra de Deus. Quando nós falamos de conhecimento da palavra de Deus, a terceira coisa é prática. Prática é ser crente de verdade aonde quer que for. E aí é que a coisa pega. Porque alguém pode vir na classe e dizer assim, eu sei 6.492 hinos. Sei 7.000 versículos de cor. Eu posso dar aula em qualquer lugar. Eu posso falar. E a sua vida com Deus? Como é que você está passando a sua semana? Vivendo com Deus? Ou você louva a Deus, pega ramos e sacode na presença de Deus e do povo? Aí você conhece a palavra, mas na hora da prática, sabe quando nós sabemos que uma pessoa é realmente crente? Na hora da tentação. Na hora que Satanás diz assim, Senhor, o senhor está com fome? Então, transforma essas pedras em pães. Eu pergunto para você, que pecado há de uma pessoa querer comer se está com fome? Que pecado há transformar pedras em pães? Porque não está roubando, tem o poder para fazer isso? Que pecado há? Em tese, nenhum. Mas uma pessoa de íntima comunhão com Deus não vai, nem que não seja pecado, aceitar uma proposta de Satanás. Porque mais vale viver pela palavra de Deus do que se alimentar com o pão da ideia de Satanás. Porque nem só de pão viverá o homem, mas com certeza de toda a palavra que sai da boca de Deus, que está nesse livro aqui. Por isso que nós não... A questão de pecado é muito mais séria do que a gente pensa. Não é uma questão de ética. Não é uma questão de moral. Pode ou não pode? Quantas vezes a gente fala, isso está certo ou não? Deixa eu ver. Não estou tirando de ninguém, não vai ofender ninguém. Não vai? Tá, então eu posso. Quem foi que sugeriu isso? Foi Deus ou não? Porque se não foi Deus, é pecado. Não é questão de está certo ou está errado. E vou provar. Na Bíblia não está escrito no Velho Testamento que Deus falou para o povo de Israel matar todos os cananeus? Inclusive as crianças e mulheres? Mas matar não é pecado? Pois é. Quando eu faço o que Deus manda, não é pecado. Mas quando eu faço o que eu quero, é pecado. E quando eu faço o que Satanás quer, é pecado. O pecado, meus irmãos, é não obedecer à ordem de Deus. Isso é pecado. Agora, não é para ninguém aqui sair matando gente e depois dizer que foi Deus que mandou. Porque Deus não mandou matar ninguém. Só naquela época, e a ordem específica. Você conhece algum cananeu aí? E você é do povo de Israel e está lá? Não, então não é para você. Porque tem gente que já vai achar desculpa, né? Não. No cristianismo, a lei é o amor. Jesus mostrou isso. E ele entra aqui num jumentinho. Não é que ele não tivesse poder para entrar. Podia entrar em cima de um elefante, de um rinoceronte.
Podia ter feito os animais andarem de 2 em 2 na frente e atrás dele. Podia ter chamado um exército de anjos, como ele mesmo disse, para Pedro, acaso, se você não sabe, se eu quisesse, chamaria 12 legiões de anjos aqui. E um anjo só, ele matou todos os primogênitos do Egito. Então, se morreram com um anjo só, morreu mais de 200 mil pessoas. Com uma legião, com 12 legiões, 12 vezes 6 mil, não sobrava nada. Mas não é pelo poder da força que nós somos crentes. É pelo poder do dobrar dos joelhos em oração. Isso que é prática do Evangelho. Alguma coisa está te incomodando, você se ajoelha e ora. Porque eu posso amar a Deus, posso estar dizendo que amo a Deus com um ramo na mão. Eu posso estar dizendo que eu conheço a palavra de Deus, mas eu posso não estar praticando. Quando você começa a praticar, aí é que a coisa começa a fazer todo sentido. Então, se você, por exemplo, vier no louvor da igreja, num domingo à noite, e você olhar para uma pessoa, e ela estiver lá na hora, todo mundo cantando, todo mundo se regozijando, e tem alguém lá sentado, chorando, quieto, cabeça baixa. Talvez aquela pessoa esteja no maior louvor somado do que todas as outras pessoas. Porque ela está em oração, dedicando a sua vida a Deus. Você não sabe. Quem somos nós para julgar? Mas alguém pensa, quem levantar a mão mais alto está louvando mais. Quem gritar mais alto está louvando mais. Acontece que Deus não está olhando para a altura da sua mão, Ele está olhando mais para o meio, está olhando lá dentro, lá no seu coração. Pode cantar, é agradável ao Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores. Mas eu estou dizendo, não fique medindo, não fique achando, porque nós não sabemos. Deus olha o nosso coração. E esse que é o problema. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu achava que a minha mãe e meu pai eram Deus, no sentido de que se eles não vissem, Deus não estava vendo. Mas depois eu descobri que Deus não está nos olhos dos meus pais. Deus tem seus próprios olhos. E pior, Deus não olha como o homem vê. Deus olha para dentro do coração. Quer dizer, se eu não tive uma semana, eu não tive a presença de Deus durante o dia, não adianta eu vir aqui domingo, porque se amanhã eu vou continuar do mesmo jeito. E a responsabilidade minha é grande, porque o que eu tenho que falar tem que transformar as pessoas. Eu não estou informando. Eu não estou dizendo nada aqui para informar você. Eu estou dizendo alguma coisa aqui para mudar você, para transformar. Para você pegar e dizer assim, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso agradar a Deus na minha vida. Não basta informar, eu não estou dando aula, não é para o seu conhecimento. Eu não estou falando com a sua mente. Eu não estou falando com as suas orelhas, nem com os seus olhos. A pregação, ela fala com o coração, mas não no sentido da emoção, no sentido do comportamento em relação a Deus. A palavra de Deus, ela tem que entrar nesse nível, lá no nível da alma, no nível do ser, e mudar. A pergunta que eu faço é, será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Ou estou vivendo uma vida de ramos nas mãos, ou uma vida de conhecimento da palavra de Deus? Eu me assusto, meu pai na casa dele tem uma enciclopédia azul, acho que é desse tamanho assim, é a Bíblia comentada versículo a versículo. O autor dessa enciclopédia chama Champlin. Uma vez meu pai me disse assim, filho, está vendo essa enciclopédia? Eu gosto, é uma enciclopédia muito interessante. Ele disse assim, pois o autor desses livros não é um cristão. Eu falei, como assim? Não é? Conhece profundamente o grego, que é uma enciclopédia do Novo Testamento, versículo a versículo. Ele tem um versículo, você tem quase 4 páginas de cada versículo. Mas não é uma pessoa convertida a Cristo. Uma obra.
Mas quando ele chegar lá no céu, ele pode dizer assim: Senhor, eu não sabia, eu estudei a tua palavra, eu até escrevi um livro bonito, muitos compraram, até os crentes compravam. Aí Deus vai dizer: mas eu não comprei. Eu não comprei. Eu não comprei porque antes de ver o que você faz, eu vejo quem você é. Na igreja nós não estamos aqui para mostrar nada de fachada. Não preciso fazer mais para, vamos dizer assim, para cobrir alguma coisa que eu faço de menos. Eu preciso ter uma vida autêntica com Deus. Essa que é a verdade. E as pessoas aqui, elas, nesse texto, estavam provisoriamente louvando a Deus. Quantas pessoas nós não conhecemos, já disse isso aqui, que já devem ter passado por esses bancos aqui. Onde estão agora? Ah, mas não cantava, não louvava, não fazia? Não... quê? Não é aqui. É a vida. Como está a nossa vida? Nessa semana você teve tempo de parar tudo e conversar com Deus na sua casa, na sua família? Você teve tempo de lembrar-se de Deus? Ou hoje de manhã você falou assim: tá chovendo, tem que ir na igreja, né? Tem um compromisso lá, combinei. Se eu não for, né, vai ficar chato. Não é questão de compromisso com alguém. Um compromisso com Deus. Que já acorda, assim, você já acorda, ele já está lá na sua casa. Se você não tem Deus lá na sua casa, você precisa pedir que Ele estará lá. Ore. Convide Deus para fazer parte da sua vida, da sua família, e Ele fará. Ele será seu maior companheiro em todos os momentos. E quando você precisar, você ore que Ele atenderá a sua oração. Mas Ele precisa estar junto com você, precisa ter intimidade, você precisa ter intimidade com Deus. Ouvir a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus? Diante de tantas vozes que nós ouvimos? Outro dia, um aluno numa outra igreja me perguntou, um adolescente, perguntou assim: pastor, o senhor ouve a voz de Deus mesmo? Como que é a voz de Deus? Então explica para mim. Eu falei para ele: olha, se você nunca ouviu, você nunca vai saber. Não tem como explicar. A voz de Deus é parecida com a minha voz dentro da minha cabeça. Mas Ele está lá. E Ele às vezes diz: não faça isso, ou faça isso. E às vezes Ele diz: não vá em tal lugar. Ou às vezes Ele diz: acorde agora e vá em tal lugar. A voz de Deus, ela nos dá ordens curtas e imediatas. É difícil dizer, eu nunca vi Deus dizer assim: no ano que vem, no dia 25 de março, você vai... Nunca vi isso. Talvez a gente esqueça. Mas Deus fala assim: levanta e vai agora para tal lugar. Liga para tal pessoa. A voz de Deus é porque a gente às vezes... Deus conhece a gente. A gente precisa ter sensibilidade. Para ter essa sensibilidade, nós precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos estar em comunhão com Deus. E em comunhão com os irmãos. Ah, aí que pegou também. Mas não dá só para eu ter comunhão com Deus e esquecer os meus irmãos? Não dá. Deus colocou todo mundo na igreja e quer que nós vivamos com todo mundo. Ele quer que a gente aprenda a viver. Porque, deixa eu contar um segredo, não sei se você sabe, mas vai que a pessoa que você não gosta se converte e vai para o céu também. Você vai ter que passar a eternidade com ela lá. Imagina assim, quem você não gosta, pensa aí. Aí imagina que essa pessoa também vai para o céu. E aí? Por isso é que nós temos que amar todas as pessoas, até os inimigos. Porque você não sabe quem você vai encontrar. E a Bíblia ainda diz assim: e faça bem para o seu inimigo, e ame seu inimigo. Pensou se assim... isso não, eu penso que não vai acontecer, mas vamos supor que fosse acontecer. Quando você chegasse no céu,
quem fosse receber você lá de sorriso fosse a pessoa que você não gosta. Você fala assim, puxa, mas justo essa, será que tem outra porta aqui? Será que não, eu entrei na porta certa? Tanta porta, eu entrei justo na porta desse cara. Pois é. Por isso que a vida cristã, ela é vivida dia a dia em comunidade. Se existe um exercício a ser feito, é o exercício primeiro de viver em família, que não é fácil. E segundo, viver em comunidade, que é a igreja. Por isso, ou você passa a amar todo mundo hoje, ou você vai passar a amar todo mundo amanhã. Algum dia você vai ter, Deus vai... Tem gente que não morre, você já sabia que tem gente que não morre? Até aprender essa lição. Deus fala assim, não, é essa lição. Porque não tem como eu trazer você para cá se você não aprender aí. Você vai ficar aí até... Vai, dá um sorrisinho. Então vai ter que aqui no céu é lugar de alegria. Então, ainda tem que passar por essa lição mais um pouco. E Deus, ele é interessante porque ele é todo poderoso, mas ele fica aguardando, porque ele quer que você caia em si. Que você mude, você fala assim, eu me rendo. Aí tem festa no céu. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Que é a coisa mais bonita para os anjos. Anjo não está preocupado com muita coisa, mas ele está preocupado, assim, engraçado isso, né? Quer dizer, aprendeu a se arrepender. Pronto. Isso é importante. Agora, sabe por que as pessoas estavam atrás de Jesus aqui no texto? Porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Não vá atrás de Jesus por causa dos milagres. Não é isso. Vá atrás de Jesus porque você realmente o ama. Porque se Jesus, às vezes, não fizer aquilo que você quer, você não vai ficar frustrado porque você o ama. Porque ele, às vezes, não faz. Jesus não é nosso escravo, nosso servo. Jesus não é obrigado a atender a sua oração. Jesus não é obrigado a nada. Ele é o Senhor. Quando você inverter esse aspecto, aí você vai entender melhor a vida cristã. A gente tem um papel invertido. A gente acha que Deus tem 3 pedidos nossos para atender. Até uma vez eu ouvi dizer assim, um pregador estava dizendo que Deus tem uma fila de atendimento. Então, você vai orando que Deus pode passar a sua ficha na frente. Nada disso. Deus não é atendimento com número de senha. A questão não é essa. A questão é que Ele é o Senhor. E quando Ele é o Senhor, aí Ele pode ser louvado, sim. A Bíblia pode ser aprendida, estudada, sim, que deve ser. Mas, principalmente, Ele é o Senhor. E aí você, então, tem uma prática da vida cristã. Nós temos que ver o resultado do que nós estamos fazendo. O resultado. Por exemplo, uma pergunta difícil de ser respondida, mas que precisa ser perguntada, é assim: quanto eu sou mais crente hoje do que eu era um ano atrás? Ou essa pergunta não faz sentido para você? Pode até, você não poder respondê-la. Mas a nossa caminhada com Cristo não é um amadurecimento constante? Não é uma caminhada de crescimento espiritual? Não é isso que a gente fala, prega, diz e tal? Mas tem gente que está estático. Oi? Estagnado, obrigado. Como você cresceu espiritualmente? Olha, eu já li a Bíblia toda, entendeu? Já cheguei onde eu sou o máximo. Interessante, né? O apóstolo Paulo orava, Deus às vezes não atendia, e você é o máximo. Então a gente precisa retomar o crescimento. Não estou falando de número de gente, não. Não precisa de um só que esteja crescendo, já está bom. E que essa pessoa seja você.
Agora, esse texto termina dizendo assim: vede que nada aproveitais. E aí vai o mundo após ele. Os líderes religiosos estavam dizendo que ir atrás de Jesus não valia de nada. É o que o mundo diz hoje. Você vai na igreja, vai atrás de Jesus, mas você, hein, perdendo seu tempo. Por que você não curte a vida? Pois é. É hora de nós retomarmos o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. E eu gostaria de terminar, também já disse isso aqui, mas gostaria de terminar dizendo que existia um menino